Salmo 110. O reino sacerdotal do Messias, Salmo de Davi. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para teus pés. Nota de rodapé 1. Davi compôs este salmo para a coroação de seu filho Salomão, com profunda conotação profética em relação aos reis davídicos e a seu grandioso filho futuro. Salmo 111. Os profetas do Antigo Testamento perceberam a mensagem profética deste hino somente muito tempo depois de Davi. Mas a igreja do Novo Testamento sempre o considerou a mais clara e direta obra messiânica do Saltério, Salmo 2 especialmente, pela maneira como for interpretado pelo próprio Messias, Jesus. Mateus 22, do versículo 43 ao 45, Marcos 12, do versículo 36 ao 37, Lucas 20, do versículo 42 ao 44. Pelo apóstolo Pedro, Atos 2, do versículo 34 ao 36, e pelo autor de Hebreus, Hebreus 1, versículo 13, Hebreus 5, versículo 6 ao 10, Hebreus 7, versículo 11 ao 28. Sentar-se à direita do rei significa ocupar um lugar de honra sem igual, estar com ele entronizado. Salmo 45, versículo 9, 1 Reis 2, 19. O Novo Testamento está repleto de referências a Jesus Cristo. O Novo Testamento está repleto de referências a Jesus Cristo exaltando. O Novo Testamento está repleto de referências a Jesus Cristo exaltado. Essa posição de primazia absoluta e definitiva. Mateus 26, versículo 64, Marcos 14, versículo 62, Marcos 16, versículo 19, Lucas 22, versículo 69, Atos 2, versículo 33, Atos 5, 31, Atos 7, do versículo 55 ao 56, Romanos 8, versículo 34, Efésios 1, 20, Colossenses 3, 1, Hebreus 1, 3, Hebreus 8, 1, Hebreus 10, 12, Hebreus 12, 2. Os tronos eram acompanhados de um móvel para descanso dos pés do rei. Entretanto, nas pinturas e esculturas, os reis mandavam que esse objeto fosse substituído pela imagem de seus inimigos vencidos. 2 Crônicas 9, 18, 1 Reis 5, 3, Josué 5, 3, 1 Coríntios 15, 25, Efésios 1, 22. Esse versículo, incluindo sua epígrafe, pode ser assim transliterado a partir dos melhores originais hebraicos. Le David, Mismor, Neum, Adonai, Yadon, Shev, Limin, Ade, Ashit, Oyevesha, Hadon, Leraglesha. O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro, domina no meio dos teus inimigos. Domina no meio dos teus inimigos. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Nota de rodapé 2. O rei e ungido de Deus, o Senhor Jesus Cristo, terá um exército de voluntários revestidos de santidade. O reino de Cristo não é deste mundo e seus guerreiros não usam armas carnais. João 18, 36, Efésios 6, do versículo 10 ao 18. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nota de rodapé 3. Jesus, o Messias prometido, é a única pessoa que acumula o poder e a responsabilidade de sacerdote e rei. Esse sacerdócio firma-se nas promessas irrevogáveis e eternas de Deus, a fim de manter perpetuamente a linhagem de Davi. Salmos 89, do versículo 35 ao 37. Hebreus capítulo 7, versículo 16 ao versículo 18. Segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7, do versículo 11 ao 22. Os reis davídicos, como representantes principais do governo de Deus sobre Israel e o mundo, realizam muitas atividades que se baseavam
no culto ao Senhor, como a supervisão da Arca da Aliança e do Templo, bem como a organização dos serviços sagrados dos sacerdotes e levitas. 2 Samuel 6, do versículo 1 ao 15. 1 Reis 5, capítulo 5 até o capítulo 7. 2 Reis 12, do versículo 4 até o versículo 7. 2 Reis 22, do versículo 3 ao 7. 2 Reis, se não me engano, Salmo 23, versículo 4 ao 7. 1 Crônicas 6, versículo 31. 1 Crônicas 15, versículo 11 ao 16. 1 Crônicas 16. 1 Crônicas 16, versículo 4 ao 42. 1 Crônicas 23, versículo 3 ao 32. 1 Crônicas 25, versículo 1. 2 Crônicas 18, 8. 2 Crônicas 17, do versículo 7 ao 9. 2 Crônicas 19, do versículo 8 ao 11. 2 Crônicas 24, versículo 4 ao 12. 2 Crônicas 29, versículo 3 ao 31. 2 Crônicas 34, versículo 8. 2 Crônicas 35, versículo 15, versículo 16. Esdras 3:10, Esdras 8:20, Neemias 12:24, versículo 24, 36 e 45. O Eterno está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando cadáveres e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Nota de rodapé 4. A vitória absoluta, universal e eterna de Cristo e da Igreja. Apocalipse 19, do versículo 11 ao 21. Meu rei encontrará refrigério no ribeiro, em seu árduo caminho, a sua cabeça estará sempre erguida. Mesmo durante os séculos de implantação do seu reino, nas terríveis batalhas, no final dos tempos, o ungido de Deus jamais esmorecerá. As forças da natureza curvam-se para cooperar com o nosso vitorioso Salvador Jesus Cristo. Mateus 22, versículo 41 a 46. Este versículo pode ser assim transliterado a partir dos originais hebraicos. Nashal Baderesh is Shti Alken Yarin Rosh. I'm sorry. Me desculpe aí, meu hebraico. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para os seus pés.